pedindo desculpa por este pequeno hiato, mas o Dr. Almeida Conde é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Participou em inúmeros cursos, seminários e outras ações de formação e informação, de onde se está com técnicas de comunicação, planeamento estratégico, training program in strategic managing direction. Vem-nos apresentar a Indústria 4.0 numa abordagem tática para a indústria da madeira e imobiliário. Passo-lhe a palavra. Então, muito boa tarde. Eu começava por agradecer à INPE, na pessoa do Vítor Poças, a oportunidade que me deu e o convite que me interessou. Já não é a primeira vez e, apesar de ser economista, venho-vos falar fundamentalmente de questões de engenharia de sistemas e deste conceito da indústria 4.0. Nós somos, a minha empresa, nós somos 16 engenheiros, economistas e programadores. Estamos no Porto e num centro de desenvolvimento também em Valongo, em parceria com 2 matemáticos, e somos especialistas em gestão integrada de produção e produtividade. Eu trabalhei muitos anos fora e quando voltei a Portugal comecei a colaborar com a Porto Business School, isto no ano 2000, e por lá diziam-me que a produtividade da indústria em Portugal era muito baixa. A produtividade, nessa altura, a produtividade da indústria da zona euro era o dobro, em termos gerais, era o dobro da produtividade da indústria em Portugal. Se olhássemos para a indústria alemã, ela era 4 vezes superior à produtividade da indústria em Portugal. E também, nos estudos que fomos fazendo, uns para a INPE, outros para a PIMA, outros para outras entidades, chegamos também rapidamente à conclusão que um limiar mínimo de produtividade de 50 mil euros, ainda hoje em Portugal, já está a destruir valor. Este rácio é muito fácil de ser calculado. Vendas menos subcontratos sobre o número de horas trabalhadas dentro de uma organização qualquer. E depois pensa a questão do custo. Todos nós temos a ideia de que nos é passada de que a indústria, em Portugal, a base de sustentação da indústria tem a base nos salários baixos. E eu queria apenas aqui começar por vos chamar a atenção de que isto de ser barato ou ser caro é relativo. Porque um trabalhador médio na indústria da fileira da madeira, de chão de fábrica, poderá custar à volta de 15 mil euros ano ao empresário, em média. Se ele produz 50 mil euros, ele produz quase o dobro daquilo que custa. Certo? Um alemão, um carpinteiro alemão, um marceneiro alemão, custa 30 ou 40 mil euros. Só que, como viram, produz, em média, 200 mil euros por ano. Ou seja, produz 5 vezes mais do que aquilo que custa. Qual é o mais barato? Portanto, a questão da produtividade é absolutamente crucial ao nível das nossas empresas e ao nível do nosso país e, infelizmente, vemos continuamente esta questão da produtividade a ser adiada. Uma outra nota que vos queria começar por apresentar tem a ver com esta afirmação. Nós temos que ter as nossas empresas cada vez mais dependentes de sistemas e menos dependentes de pessoas. E eu com isto não quero dizer que as pessoas não sejam o nosso principal ativo. As pessoas são sempre, no limite, o nosso principal ativo. Nós temos a péssima mania de os pôr a fazer coisas que não acrescentam um único euro de valor. Eu costumo dizer que para andar atrás de pessoas, se repararem, numa grande maioria de empresas portuguesas tradicionais, os empresários e os gestores andam atrás dos trabalhadores a ver o que é que eles andam a fazer. E os trabalhadores andam atrás do empresário, ou dos diretores, ou dos responsáveis, ou do encarregado, para tirar dúvidas sobre o que é que têm que fazer.
Eu costumo dizer que para andar atrás de alguém já me chegou a andar atrás dos meus filhos até aos 25 anos e, por visto, tive sorte. Porque eles agora ficam em casa até aos 30 ou 40 anos. Era a segunda mensagem que vos queria passar. E, portanto, nós temos que ter sistemas que façam de forma mais rápida e com menos erros e omissões aquilo que é passível de passar para dentro dos sistemas. E reservar tarefas de maior valor acrescentado, libertar os nossos recursos humanos para tarefas que efetivamente acrescentem valor. Por exemplo, desenvolver produto. Por exemplo, olhar para as macro-tendências que ele e o professor há bocadinho aqui apresentou. Terceira mensagem. Se repararem, nós já estamos na quarta ou na quinta revolução industrial. Mas eu gosto de dividir isto em duas grandes etapas. Uma primeira etapa que eu chamo do primado da indústria, que durou aí até há 20, 25 anos atrás, e uma segunda etapa a que eu chamo do primado do mercado. Se repararem, no primado da indústria, era o industrial, era o empresário que tinha o poder. Era a indústria que tinha o poder. Era o industrial que dizia o que fazia, quando fazia, como fazia, a que preço é que vendia, e quem quer, quem não quer, não leva. Ainda se davam ao luxo, nem sequer ter departamentos comerciais, porque normalmente os compradores vinham à porta da fábrica e levavam tudo. Certo? Mas nos últimos 25 anos, este paradigma alterou-se radicalmente para o primado do mercado. Passou a ser o cliente, passou a ser o distribuidor, passou a ser o prescritor, passaram a ser as novas tendências de mercado a ditar o que é há para fazer. Passou a ser o mercado a dizer o que quer, quando quer, como quer tudo menos aquilo que nós temos, quer tudo para ontem, e até diz qual é o preço. O preço já é um dado do mercado e de produtos alterados. E, portanto, eu costumo dizer que organizar uma fábrica mass production, mete porco e sai salsicha, é fácil. Qualquer indivíduo bem formado ou com a cabeça bem formatada consegue fazê-lo. Organizar uma alfaiataria já exige arte, conhecimento e sistemas. Isto é de tal forma que este senhor que aqui está, que era o Sr. Marcos Schaffer, que era o responsável da produção da Mercedes no ano de 2016, em 26 de fevereiro de 2016 disse isto: os robôs não podem lidar com o grau de individuação e muitas variantes que temos hoje, estamos a economizar dinheiro e a proteger o nosso futuro empregando mais pessoas. Se um responsável da indústria automóvel tivesse dito isto 10 anos antes, era despedido com justa causa e ainda tinha que pagar uma indemnização à Mercedes. Ou seja, a indústria mais massificada do mundo, em linha, o responsável da Mercedes disse isto. A FINSA, temos andado a conversar com eles, o grande objetivo da FINSA para os próximos 5 a 10 anos é poder vender uma placa. Como sabem, eles vendiam um lote mínimo de X, e o grande objetivo deles é começar a vender uma placa 3x5, 10x4 e entregá-la. Já não somos industriais, concluindo esta primeira fase da apresentação e as mensagens que tínhamos de passar, já não somos industriais, somos alfaiates, já não temos fábricas, temos alfaiatarias, e organizar, como eu referi há pouco, uma empresa mass production é fácil, já organizar uma alfaiataria e dotá-la de alguma capacidade industrial é difícil. Para termos produtividade no meio disto tudo, temos de ter organização. A organização é igual a produtividade. A mim metia-me uma confusão danada porque é que os portugueses imigrados que me apareciam nas unidades de produção que eu tinha que gerir numa multinacional onde trabalhei, eram sempre os portugueses imigrados que tinham mais produtividade. Eram sempre os portugueses os que tinham mais flexibilidade, mais disponibilidade, mais capacidade, mais polivalência. E depois, quando cheguei cá, o meu amigo Daniel Bessa dizia-me que não era nada disso, que a produtividade era uma desgraça. E eu dizia-lhe, mas então, porque carga d'água é que alguém com a quarta classe no ano, 12º ou licenciado cá, tem uma produtividade X, mas no dia seguinte, quando imigra, ou entra numa fábrica aqui ao lado de uma multinacional, já tem uma produtividade X mais Y. É a mesma pessoa, é a mesma cultura. O que é que muda?
Mudam duas coisas. O valor acrescentado dos produtos, é verdade. Os alemães produzem BMWs, Mercedes, e nós produzimos sapatos, t-shirts e rolhas, certo? Portanto, diria que 50% dessa diferença tem a ver com o valor acrescentado dos produtos e a outra metade só tem a ver com a organização. Empresas que têm organização têm uma propensão maior a ter produtividade, empresas que não têm organização terão certamente uma propensão menor a não ter produtividade. Há depois aqui uma outra componente, que é a liderança. É verdade que também estou farto de ver empresas não organizadas com produtividade, porque têm lideranças muito fortes. Mas sempre num ambiente e numa cultura de stress. Por cultura ou por educação. De que precisamos então? O conceito 4.0, que nós vimos, temos já implementações desse tipo desde cerca de 2003 para cá. O conceito 4.0 pretende dar resposta e ser a resposta aos desafios que o primado do mercado nos impõe e que exige. Que a doutora Clara falou há bocadinho que na zona de Passos Ferreira, Lordelo e Paredes, já há aí umas 10, 15 empresas que têm sistemas de última geração que permitem tratar e configurar uma encomenda desde que ela chega até à expedição, quase sem intervenção humana. Está certo? E de um produto alterado. Agora, o problema é que a maior parte das empresas, também aqui já foi referido, tem um empresário português da indústria do mobiliário, facilmente é difícil encontrar atualmente uma fábrica que não tenha uma CNC. Uma CNC é uma coisinha para 250 mil euros, 300 mil, 400 mil. Se formos para a metalomecânica, uma trunfo toda apetrechada pode custar 1 milhão. E compra-se, e investe-se, até há apoios para isso. E muito bem, não estou a criticar. Mas depois vamos ver, e a CNC está a trabalhar num turno e a 20% da capacidade, porque a maior parte do tempo ela está parada para que o menino, que aqui a doutora Clara forma, esteja a programar a máquina, ou está perdido em 9.000 e tal programas à procura do programa daquela furação. E a máquina que custou 250 mil euros ou 1 milhão de euros está ali parada, a um turno. Nós formos para a Itália, nos centros mobileiros, a maior parte dos empresários juntam-se. Aqui seria impossível, não é? Eu digo, sou eu o primeiro a dizê-lo, é impossível. Mas na Itália, 10 empresas do setor do mobiliário criam um centro CNC conjunto que está a trabalhar a 3, 4 ou 5 turnos e onde vão as peças para ser maquinadas e depois voltam à fábrica. Isto para dizer o quê? A maior parte das empresas da fileira já têm muitos subsistemas. Têm SolidWorks, têm sistemas CAD-CAM, têm IMOs, têm CNCs, têm, sei lá, têm ERPs. Mas têm todos estes subsistemas, falta-lhes uma coisa, faltam-lhes integradores. Os integradores destes subsistemas que todos vocês têm nas vossas empresas são integrados, e mais as folhas de Excel deste mundo, muitas folhas de Excel deste mundo, são integradas por quem? Pelos vossos colaboradores e por vós próprios. O fator humano é o integrador disto. O que é que nós fizemos? Nós criamos configuradores e sistemas que permitem, a primeira boa notícia é que não têm que deitar nada fora para integrar o que têm hoje. O que nós fizemos foi desenvolver sistemas que se permitem interligar aos desenhos, às máquinas, ao ERP local, mas que permitam substituir o fator humano nesta panóplia de ferramentas que a tecnologia moderna nos disponibiliza. Sistemas que controlem processos desde a configuração da encomenda até à expedição, com tratamento estatístico, econométrico e gráfico de dados numa lógica KISS, Keep It Simple and Stupid, para que todos percebam. Também de nada serve termos milhares de milhões de dados sem tratamento estatístico possível, que ninguém vai ter tempo de ver, de ler ou de retirar qualquer conclusão deles. Está bem? Vamos ver. Um deles, está aqui um exemplo, é um interface de um configurador que se agarra aos tais subsistemas e que perante um processo genérico X da fabricação de um móvel, pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, introduz-se
as restrições que o cliente nos está a pedir e ele, na hora, processa uma encomenda de um produto alterado e faz o Bill of Materials e o processo dessa cadeira nesse preciso instante, com todas as instruções para a produção. Isto é um exemplo de um móvel, aqui é um exemplo de uma forma de metalomecânica de um pudim, XPTO, em que, através daquelas restrições ali daquele lado, associadas a um determinado processo genérico XPTO, produz automaticamente qual é o processo e qual é os consumos e as listas de materiais que vão ser necessárias para aquele produto alterado. E, ao mesmo tempo, emite todas as instruções de trabalho para a fábrica, na hora. Todos os centros de trabalho passam a dizer que aquela cadeira vai ter aquelas operações que vão ter que ser depois picadas para se saber quem é que fez o quê, quando, como, onde e em quanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, estes sistemas começam a dar muitos, como eu dizia há pouco, milhares de milhões de informações, que têm que ser tratados estatisticamente, por exemplo, em quadros deste tipo, em que cada barra azul nos indica qual foi a produtividade daquela secção no dia de hoje. No dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Ou seja, todos os dias, em pontos, este tipo de sistemas integradores vão-lhes dar informação de qual foi a produtividade da secção de corte, da secção de folhas, da secção de maquinação ou de acabamentos. E se repararem, como isto tem muita variância, dias em que fizemos coisas difíceis e a produtividade foi baixa, foi uma encomenda de uma coisa pequena, de uma série pequena e de um produto difícil, e dias ou semanas em que a produtividade até foi alta, porque foi, se calhar, uma encomenda de um cliente grande, de uma série de um produto relativamente simples, e, obviamente, este gráfico aqui espelha o que é que são as alfaiatarias nos dias de hoje. Antigamente não, era mete porco, sai salsicha, e o que tínhamos era que rentabilizar a capacidade nominativa da máquina. Agora não. Agora depende do tipo de encomendas que temos e do tipo de produtos que temos de fazer. Agora, se não tivermos capacidade de tratar estatisticamente os dados, não conseguimos chegar a uma síntese e facilmente perceber, porque tendo isto disponível, nós logo no dia 6 podemos estar a perguntar ao responsável da secção de corte, isto é um exemplo real de um nosso cliente de abril de 2011, porque é que a produtividade no dia anterior só chegou aos 750 pontos. E não vamos perguntar isto passado 2 ou 3 meses. Vamos perguntar no dia seguinte para ver o que é que podemos fazer para que isto não volte a acontecer, ou o que é que podemos fazer para que, por exemplo, isto aqui possa ser repetido. Este tipo de sistemas, sejam os configuradores, sejam os sistemas de medida de produtividade, têm algoritmos econométricos que permitem calcular médias de produtividade de cada uma das secções das nossas fábricas e saber qual é o potencial de melhoria 3 sigma, estatística e econometricamente oferido, qual é o potencial de melhoria que está ali ainda para retirar, ainda antes de contratar mais gente ou fazer mais investimento. Tudo num único quadro de fácil leitura visual que todos percebem numa lógica KISS, Keep It Simple and Stupid, como dizia há pouco. Mas mais ainda, um outro integrador é, por exemplo, através de plataformas web, colocarmos encomendas, por exemplo, ao nosso fornecedor ou subcontratado bravo, numa página, numa plataforma web, e essa página encomenda a encomenda, portanto, cada uma destas caixinhas é uma encomenda ao subcontrato, vai-nos indicar em que fase, portanto, em tempo real, vai-nos indicar em que fase é que está a encomenda que nós subcontratamos ao nosso subcontratado. Onde podemos colocar a data em que colocamos a encomenda, ele diz em que data em que ele a viu, diz a data em que tem que ser entregue e podemos, inclusivamente, colocar fotografias da peça ou pormenores para efeitos de controle de qualidade. E, ao longo de todo o processo, sabermos exatamente se o subcontratado ou o fornecedor tem a peça já executada dentro do prazo previsto ou não. Bem, eu agora, para além destes 2 ou 3 exemplos iniciais, gostaria-vos de passar uma mensagem do que é isto da indústria 4.0, em que é que ela se formata. E, portanto, independentemente
eu passei um bocadinho, não queria entrar aqui em questões demasiado técnicas, porque o fórum não o aconselha, mas pelo menos gostaria de vos passar uma mensagem que vos permitisse perceber nas vossas decisões de investimento futuras quais são os sistemas. Esta coisa dos sistemas informáticos são coisas incorpóreas. A maior parte dos decisores principais das indústrias portuguesas é gente que ainda está numa faixa etária acima de 50 anos já. E, portanto, é natural e compreensível que tenham alguma dificuldade em perceber o que é que está na base de uma coisa incorpórea que não se vê. Era o que eu dizia há bocado. Se for preciso comprar e investir numa CNC, a gente a olhar para a CNC percebe o que é que ela faz e compra-se. Agora, quando é um sistema informático que é incorpóreo, que não se percebe muito bem como é que aquilo funciona, que não se domina a tecnologia, a coisa é mais difícil. E, portanto, eu decidi apresentar-vos aqui qual é o principal fundamento da indústria 4.0, dando um exemplo de um sistema de gestão integrada de produção. Nós, para termos gestão integrada de produção, os nossos sistemas informáticos têm que fazer um orçamento de um produto configurado, na hora, como viram ali há pouco, têm que transformar esse orçamento numa encomenda e temos que ter o custeio, porque, como o preço é um dado, eu tenho que saber se aquilo que vou produzir, se tenho condições de produzir para aquele preço ou não, porque senão estou a produzir para me matar. Estou a vender abaixo de preço, acima de preço de venda. Transformar um custo numa encomenda, a encomenda entrar em planeamento de produção, ordens de produção, gestão de compras, controle de estoque e expedição. Um bom sistema, um sistema de gestão integrada de produção tem que fazer isto, tem que ter estes módulos e estas funcionalidades disponíveis para que toda a gestão de produção seja feita desta forma. Se não tivermos uma destas coisas a funcionar, não temos gestão integrada de produção. Temos parte da nossa produção controlada. É claro que o ideal é quando se montar uma coisa, monta-se tudo, mas também estas coisas podem-se fazer, às vezes devem-se fazer por fases. Bem, eu gosto de representar um ERP, um sistema informático, por uma árvore. Um ERP mais não é do que uma base de dados, e eu gosto de representar por uma árvore, porque se repararem, aqui ao nível do topo da árvore, todos os empresários portugueses já têm um sistema informático para quê? Para fazer faturas, para processar salários, para fazer gestão financeira e para fazerem a sua própria contabilidade. E quase todas as empresas começaram pela copa da árvore por motivos óbvios, porque legalmente é preciso cobrar IVA para entregar ao Estado, é preciso cobrar IRS para entregar ao Estado e é preciso apurar lucros para pagar a IRC ou mais-valias ao Estado. Portanto, aqui os empresários não têm outra alternativa senão comprar sistemas, e aqui a este nível, sistemas há muitos. Como dizia o outro, chapéus há muitos. Não é? Há SAGs, SAPs, Navisions, PHCs, X3, há para aí uma parafernália de sistemas de gestão e informáticos para tratar a copa da árvore. Mas quando chegamos aqui à raiz da árvore, estamos a falar das áreas produtivas ou logísticas. E aqui, se me permitem a expressão, a porca começa a torcer o rabo. Porque aqui, se ao nível da copa da árvore a regra é igual para todos, fatura-se da mesma maneira em todas as empresas, certo? Faz-se contabilidade da mesma maneira em todas as empresas, o plano de contas pode ser diferente, mas a regra de contabilização de acreditar e debitar é a mesma. Mas já quando chegamos aqui, de indústria para indústria, ou mesmo dentro da mesma indústria, dentro da indústria da madeira, há empresas que fazem móveis de uma maneira e há outros que fazem de outra maneira. Quer dizer que um software feito para a empresa deste senhor pode ser muito bom para ele, mas se for transposto para este, no dia seguinte ele vai me dizer: tu enganaste-me, porque afinal basta que ele tenha tecnologia diferente, basta que ele tenha regras diferentes, ou máquinas, tecnologia lá está, com capacidades de abertura ou de fecho diferentes da do senhor do lado. E foi aqui que nós então nos posicionamos e desenvolvemos os nossos sistemas, os tais que tiveram ali aquela pequena amostra, para controle de fluxo de material e controle de fluxo de mão de obra. O controle, para controlarmos a raiz da árvore, são estes os dois fluxos que nós temos que controlar para termos o nosso fluxo de informação. E lá está a questão que referi ao início. Múltiplos sistemas que não estão integrados, um para cada lado. O tronco da árvore tem sido, em 99,9% dos casos, os nossos colaboradores, o nosso encarregado e o próprio empresário que anda a ir buscar informação a diferentes sítios e integrá-la e depois passa a informação para a fábrica.
como vos disse, o que eu vou tentar agora é mostrar-vos o que é que faz com que um sistema de gestão de produção possa ir ao encontro da necessidade da indústria 4.0 e quais os sistemas que não vão, que características é que eles têm que ter para ir ao encontro da indústria 4.0 e quais são as características que não recomendam uma decisão nesse sentido. Apresento-vos aqui o Sr. Henry Ford. O Sr. Henry Ford foi o inventor do mass production, foi o construtor do Ford T, e ele tinha esta frase muito famosa, que eu julgo que todos conhecem. Ele dizia que toda a gente pode ter um carro desde que seja um Ford, desde que seja um modelo T, escolher qualquer cor desde que seja preto. Fazia a felicidade de todos os empresários aqui presentes. Isto estávamos em 1909, e se ele na altura já tivesse um sistema de gestão de produção, todos os sistemas de gestão de produção têm que tratar 3 vertentes. Eles têm que ter um código, portanto, naquele caso daquele carro, se ele já tivesse, seria sempre o mesmo código, seria o 01 para carro, 01 para marca Ford, 01 para modelo T e 01 para cor preta, e só estamos a pensar no produto acabado para simplificar. Tinha que ter uma lista de materiais, ele tinha que pensar numa lista de materiais, quais são as componentes que eu tenho que ter para montar um automóvel, um chassi, 4 rodas, um motor, 4 sofás e uma carroceria e vidros. E teve que pensar também numa gama operatória. O que é uma gama operatória? É um conjunto de operações sequenciadas de tal forma que me otimize o meu processo, fazer mais em menos tempo e sem erros. E foi aqui que ele foi inovador. Foi ele o inventor da produção em linha. Quer isto dizer que no tempo do seu Ford, se ele já tivesse um sistema de gestão de produção, um sistema informático para gerir a informação dele, ele tinha um só código, uma só lista de materiais, uma só gama operatória para a sua produção. Pensou nisto uma vez, só passado 5 anos, quando lançou o Ford T cor vermelha, é que teve que criar um segundo código, alterar a lista de materiais de cor preta para cor vermelha, mas a gama operatória era a mesma. Está certo? Mais tarde, muito mais tarde, vieram os catálogos. Eu, há 20 anos atrás, não havia empresa nenhuma onde eu entrasse que não tivesse catálogo. Era uma fobia. Perdia-se 3 meses do ano a pensar no catálogo para o próximo ano. Toda a gente fazia catálogos. Eu, atualmente, já nem sei para que é que serve o catálogo. Quando acabam de fazer o catálogo, ele já está desatualizado. Mais vale pôr umas imagens na net e dizer nós somos capazes de fazer este tipo de móveis ou outros ou o que seja. Agora diga lá o que é que quer que eu faça. Está certo? Agora, aqui, estes sistemas de gestão de produção que funcionam desta maneira, já começou a ser mais complicado, porque em vez de termos um produto, tínhamos 1000, tínhamos 700, tínhamos 800. Então já tínhamos de ter 800 códigos, N listas de materiais e N gamas operatórias. E à medida que o número de produtos vai aumentando, e todos os anos eram novos, estes sistemas que funcionam desta maneira são sistemas que têm uma grande dificuldade de responderem às necessidades do dia de hoje do primado do mercado, das alfaiatarias. Sistemas que funcionam desta maneira, em que sempre que temos um produto alterado, temos que abrir um código, uma lista de materiais e uma gama operatória, chamam-se, teoricamente, sistemas em referenciação direta. E lá está. À medida que o número de artigos aumenta, maior a dificuldade deste tipo de sistemas em dar resposta em tempo útil. E é por isso que muitos empresários compram um sistema de gestão de produção e quando já têm alguma escala e têm muitos produtos alterados, começam a dizer vai-te ganho que me trazes prejuízo. Porque entre estar a criar códigos, listas de materiais e gamas operatórias, quando chega um produto alterado, passaram 7, 8, 10, 15 dias, quando o homem do gabinete técnico diz, olha, lembras-te desta encomenda que chegou há 10 dias atrás, está aqui para entrar em produção. Já o empresário disse, opá, deixa lá isso que eu já fui à máquina, já está em casa do cliente, só que não controlou nada. Qual é a solução para isto? Portanto, sistemas de referenciação direta já não são solução. Portanto, eu pensei o que é que vos havia de dizer aqui, e para não entrar em questões muito técnicas e muito pesadas. E, portanto, achei que era melhor passar-vos esta mensagem. Sempre que tiverem que comprar um sistema de gestão de produção, tentem perceber se ele funciona desta maneira. Porque se funcionar desta maneira, não vos vai proteger o vosso investimento para o futuro. Porque mais cedo ou mais tarde, podem até agora ter poucos produtos, podem ter um portfólio curto, podem até nem fazer muitos alterados.
mas mais cedo ou mais tarde a tendência de mercado é ter que caminhar para aí. E sem querer estão a meter um elefante na rua da Betesga. Já nem sequer é o custo do software que me preocupa. O que me preocupa são milhares e milhares de horas de trabalho das vossas equipes que vão ter que alimentar um sistema para daqui a 3, 4 anos ter que o deitar fora. A má notícia é que todos os sistemas que estão de produção que estão no mercado são em referenciação direta. Há 2,5 que não são. É um modelo académico que não se usa. A má notícia é esta. E isto também é compreensível, porque se repararem, o SAP e o Navision nasceram na Alemanha. O SAS, que são sistemas, atenção que eu não estou a criticá-los, são sistemas fantásticos. Mas ao nível da produção e da codificação de produtos, o SAS e o Navision, o Navision e o SAP nasceram na Alemanha. O X3, ainda ao almoço estávamos a falar sobre isso, o X3 nasceu em França. O JD Edwards, o BAN ou os sistemas Oracle nasceram em Inglaterra, nos Estados Unidos. Tudo indústrias que ainda hoje estão em mass production, porque os alemães não querem ser alfaiates. Se repararem, os alemães chutam para os portugueses, espanhóis, italianos e turcos ou outros quaisquer a alfaiataria. Eles querem séries grandes e mete porco e sai salsicha. Mesmo a indústria automóvel alemã, o que faz é chutar o custo da customização para os fornecedores que têm que estar ao lado da... Queres ser meu fornecedor? Tens que ter uma fábrica ou um armazém ao lado da minha linha e tens que me entregar os pneus em 10 minutos. A Continental está ao lado das linhas de produção de todos os automóveis do mundo, a Bosch, e depois tem alguns truques. O carro tem sempre o mesmo tamanho. A plataforma do BMW Série 1 é a mesma do Megane ou do Golf ou do que seja. O alternador é sempre Bosch e a bateria é sempre tudo. Mas o custo se chuta. Agora, eu não conheço nenhuma empresa portuguesa que tenha peso e força suficiente para chutar para os seus fornecedores o custo da customização e do stock, que ninguém quer ter. Há 20 anos atrás, entrei numa empresa, não está aqui ninguém, julgo que não terei nenhuma, foi a AM Classic, do engenheiro Mário Silva, e entramos lá com a ideia de pôr uma fábrica de móveis de madeira maciça a trabalhar para a encomenda. Só cortava o que estava vendido. E ele ficou assim meio, mas passados 10 minutos, é isso mesmo que vamos fazer. Mas fomos falar com os encarregados dos trabalhadores, isso é impossível. É impossível pôr-se uma máquina. Agora, em Lordelo, toda a gente só corta o que está vendido. Certo? Eu vou acelerar, está bem? Por favor. Só para dar, isto é um bocadinho mais duro, ali o professor tem a vantagem de mostrar umas imagens bonitas, eu não tenho imagens bonitas para mostrar. Mas sempre se chama a atenção então daquilo que eu estava a dizer da indústria alemã. Porque reparem a Nike ou a BMW. Eu não sei se já se deram ao trabalho, mas a BMW só para o Série 1 dá estas combinações. Dá 653 mil milhões de combinações distintas. E ainda faltam 7 motorizações, dá 24 mil milhões de combinações possíveis. Dava 3 carros para cada homem à face da Terra, todos com uma característica distinta de um dos outros. Somos 8 mil milhões, dava 3 série 1s. Para indianos, chineses, toda a gente. Quer dizer que num sistema de referenciação direta, no limite, tinham que abrir 24 mil milhões de códigos, 24 mil milhões de listas e 24 mil milhões de processos. Mas se formos ver um produtor português deste aparador, ou camiseiro, tosco, ele não vendia e deu estas opções. Porque se não desse estas opções, não vendia. E quando deu estas opções, sem dar por ela, está a dar 3.863 mil milhões de combinações distintas. Com uma diferença. É que o cliente ainda lhe vai pedir isto mais alto, mais fundo ou mais largo, e depois quer sempre alguma folha ou algum tampo que ainda não está no portafólio. Como temos as dimensões, ao contrário do automóvel, estende para infinito. E nós, portugueses, damos ao luxo de gerir isto com as nossas cabeças. É humanamente impossível gerir isto de forma eficiente e em tempo útil, só com as nossas cabeças, com as cabeças dos nossos colaboradores encarregados.
ou então andamos sempre atrás de prejuízo com uma qualidade de vida terrível, a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também é impossível gerir isto com sistemas em referenciação direta. Lá está o exemplo do móvel. Este senhor deu então 12 cores para esta estrutura da opção, 12 cores para esta orla, 12 cores para esta gaveta, para esta e 5 puxadores. Sem dar por ela, dá 1.244.000 combinações. Qual é o truque da indústria 4.0? Ou dos sistemas vocacionados para a indústria 4.0? É que nós não pensamos nos produtos, nós pensamos no processo. É que os produtos são alteráveis e vão ser sempre alteráveis e cada vez mais alteráveis. Mas o processo é estável. E se vocês repararem, por família de produtos é a mesma coisa. Esta cadeira, este tipo de cadeira que está aqui, tem sempre o mesmo processo. Se depois é em aço, se é em madeira, se tem cor desta cor, se é outra cor, se é este tecido, se é esta espuma, se é outra. Nós já acabamos de fazer aqui há um ano passado a nova fábrica da Fenabel e instalamos lá os nossos sistemas. E o cliente do estofo agora até já escolhe a densidade da espuma. Antigamente era o industrial, olha, leva esta espuma que vai mais, comprava aquilo, leva esta que esta está boa. E ele acreditava. Não, agora o prescritor ou o distribuidor, ali o professor chamou a atenção, e depois no fim se calhar falamos sobre isso um bocadinho, ele vai dizer que quer o tecido XPTO, quer a espuma XPTZ, totalmente personalizada. Mas o processo da cadeira é sempre o mesmo. Então, nos sistemas de configuração de produtos que são integradores para a indústria 4.0, o que temos que abrir são processos. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha mais de 50 processos dentro de fábrica. Normalmente são 10 ou 12. Portanto, se eu tiver que abrir produtos, eu tenho que abrir milhares de milhões. Se eu tiver que abrir processos, eu tenho que abrir 5, 7, 8, 10, 15 ou 20. Processos genéricos. Mas à frente de cada processo, os sistemas têm que ser capazes de parametricamente não só abrir o processo, porque não podem ficar dependentes dos vossos fornecedores de informática. Portanto, isto é modelar um processo como se fosse uma folha de Excel sem a dificuldade do Excel. É abrir operações, sequências de operações e depois à frente, numa lógica, vamos ver o exemplo daquele móvelzinho, daquele camiseirozinho de cabeceira, abrimos os atributos que são tecnologicamente possíveis oferecer de acordo com a tecnologia que tem dentro da vossa empresa ou de acordo com a política comercial que querem seguir, abrem os atributos e os subatributos e ao nível dos atributos e subatributos podemos inclusivamente abrir regras aritméticas, matemáticas e lógicas que ficam abertas para que no futuro as possam alterar. Reparem, ali o sistema vai calcular qual é o consumo de painel, mas a seguir também tem que calcular qual é a folha. Ora, se o painel tem 1000, a folha tem que ter comprimento mais 10, porque este cliente tinha uma máquina que tinha um avanço de 10. Mas se ao lado tiver uma máquina de um avanço de 2, já tem que ter outra regra. De tal forma que, quando chega uma encomenda, e volta àquele slide inicial, alguém diz, chegou uma encomenda deste tipo de móvel, e alguém vai dizer, é o processo X, e o cliente escolheu, portanto, à frente do processo já estão todas as opções possíveis e imaginárias que nós podemos oferecer aos nossos clientes. E é isto que na hora, portanto, isto vai minimizar erros e omissões. Por exemplo, se escolhe folha, já não pode escolher laca, se escolhe laca, já não pode escolher folha. Portanto, estas regras, na indústria 4.0, a parametrização deste tipo de sistemas tem que ser feita nos primeiros 6 meses, acompanhada por uma equipe técnica para o fazerem. E daqui saem logo todas as instruções de, só vou acelerar, todas as instruções necessárias para produzirem então aquela peça. O primeiro objetivo é então configurar os produtos. O segundo objetivo é que estes sistemas sejam passíveis de serem integráveis com os outros sistemas. É o caso, por exemplo, aquela introdução daquela encomenda naquela matriz pode e deve ser feita, por exemplo, em carpintarias em que tudo é especial, a partir do desenho. Se desenham em SolidWorks
ao fazerem a explosão da peça, desde que o sistema de desenho permita transferir essa peça para um fecheiro, é possível integrar o sistema de desenho dentro do configurador sem intervenção humana. Portanto, basta fazer o desenho e todo o resto da produção fica preparada. Portanto, era esta a mensagem que vos queria trazer. Dizer-vos que são matérias que, de facto, não são fáceis de apresentar num congresso deste tipo, exigem muito mais tempo. Eu tentei focar-me nos três das três pilares principais da indústria 4.0. A questão dos processos, a questão dos sistemas em referenciação genérica e a necessidade deles se comunicarem e falarem com os restantes sistemas que já têm pré-instalados, para que pelo menos aí não tenham que deitar fora já milhares ou milhões de horas de trabalho que tiveram que executar. Muito.